Oi, gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trouxe pra vocês a resenha do livro Altruísmo de Yato Braz, que é do autor Mark Vieck. Ele veio de forma independente e tem mais ou menos aí suas 300 páginas, então vem comigo. Gente, aqui nós temos dois protagonistas, tá? O Yato Braz, que ele é um sargento da marinha, e o Cauã, que ele é um adolescente que tá aí criando alguns jogos virtuais. A princípio, os jogos e partidas do Cauã com os amigos dele acabam não tendo ligação nenhuma com toda a história que tá rolando ali com o Yato. Mas conforme vai passando o livro, conforme vai desenvolvendo aí a história, a gente vai vendo que alguns pontos começam a se ligar. Após uma competição que rola na marinha, que foi liderada um lado pelo Yato e outro pelo Ferraz, que é o seu amigo, o Yato acaba desmaiando e acordando no hospital depois de um tempo, e daí ele descobre que o seu amigo e concorrente, o Ferraz, está desaparecido. Então ele decide sair de lá e investigar esse desaparecimento do amigo dele, só que no meio do caminho ele acaba sendo convocado ali pelo pai dele, que é o capitão da marinha. E o pai dele fala que tem algumas mortes, algumas coisas acontecendo estranhas no porto ali, com os pescadores e tal, e que ele precisa investigar, e ele vai ser parceiro ali da sargento Clara Rios. E daí a história se desenvolve a partir disso. Pra quem gosta de ação, pra quem gosta de jogo, pra quem gosta, assim, de livros futurísticos, pra quem gosta de toda a questão de militar, sargento, marinha, toda essa parte, assim, dessa estrutura que tem aí no Brasil, vai gostar muito, muito, muito mesmo desse livro. Eu vou ter que falar que pra mim, assim, ele não funcionou. O que acontece? Eu não me interesso por esses temas, pra ser sincera, assim, eu não gosto muito desses temas, nem de jogos virtuais, porque eu sou péssima com tecnologia, né? Eu gosto, assim, de redes sociais, né? Mas a questão de tecnologia, computador e todas essas coisas, assim, eu não me dou muito bem. Eu gosto de livro, eu gosto de papel, né? Então, jogos, então, virtuais, pra mim é um bicho de 7.000 cabeças, quem dirá criar um jogo, né? Então, eu não me interesso muito por esse tema, porque o que a gente não é bom, a gente acaba não se interessando normalmente, o que não tem na nossa vida, né? E também essa questão da marinha e etc, nunca foi algo que eu tenha me interessado. Então, pra mim não funcionou. E além disso também, eu acho, na minha opinião, assim, que um dos maiores problemas pra eu não ter pegado, né, um apego ali com a história, foi o fato de que a escrita começa extremamente truncada, extremamente detalhada, e isso faz com que a leitura fique lenta, né? Isso tira a fluidez da leitura. E conforme a leitura fica truncada, você acaba não conseguindo entrar muito bem naquele universo e não se apegando aos personagens. Então foi isso que aconteceu comigo. Além de eu não gostar do assunto, eu não consegui me apegar com os personagens. Mas essa questão da escrita melhorou muito depois, assim, né? No início é quase como uma coisa assim, o céu é azul, mas por que o céu é azul? E vai. É porque você põe a mão na porta, daí ele girou pro lado de dentro em tantos graus, e daí ele empurrou, e no que ele empurrou, sabe assim? A escrita começa desse jeito, muito descritiva. E depois, com o passar do tempo, fica normal, fica uma escrita agradável. Então, assim, teve uma melhora muito grande. A gente percebe que o autor, ele desenvolveu muito bem, né, a escrita dele, assim, no decorrer do livro, mas realmente no início não pegou. No início não pegou. E eu, particularmente, quando não me prende no início, gente, dificilmente eu vou conseguir me pegar na história depois, sabe? Se não me pegou no início, tem que acontecer alguma coisa muito legal pra me pegar depois. Então, juntou isso com o fato de que eu não curto muito assunto, então o livro acabou não rolando pra mim. Mas eu quero pontuar aqui algumas coisas que eu achei legal e que eu não achei no livro, independentemente de eu ter gostado ou não, tá? São pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar, então, pelos pontos positivos, tá? Eu achei que o autor, ele já começou toda a história com uma ideia muito clara na cabeça dele do que ele ia fazer, né? Eu não senti ele perdido. Eu senti que tudo que ele colocou dentro da história já foi com algum propósito, né? Então, talvez ali quando a gente tava lendo os primeiros capítulos, ele tinha uma cena que você falava, nossa, pra que essa cena aqui? Só que depois lá na frente você entendia o porquê que o leitor tinha que saber daquela cena que aconteceu. Então, assim, o autor traçou ali uma linha muito legal, muito bacana dos acontecimentos ali pra chegar no ponto que ele quis chegar. Esse livro também tem algumas questões ali, tanto futurística, como de alienígena, como ali de ficção científica, vai tendo uns pontos aí um pouco além da realidade. Só que eu sinto que o autor, ele não simplesmente enfiou aquilo ali goela abaixo, sabe? Eu acho que ele foi aos poucos inserindo esses elementos na história pra não causar tanta estranheza no leitor. E eu acho que ele fez isso nos pontos certos, entendeu? Eu gosto também bastante, assim, da personalidade que ele criou pros personagens. Eu não gostei dos personagens, tá? Pra ser sincera, assim. Eu acho que a única que eu gostei mais foi a Clara Rios, porque ela que é a parceira, né, do Yato. Ela é bem, assim, boca dura e bem, tipo,
dá esse negócio aqui que eu vou fazer, dá licença que eu tô passando, que não sei o que. Sabe, ela é bem meio que estupizinho curto, assim, e tal. Eu acho que ela foi a que eu mais gostei de personagem, assim. E dos outros eu não curti muito, gente, pra ser sincera. Principalmente do Yato, assim, eu achei ele meio chatinho. Muito certinho, muito... sabe, assim, polidozinho e tal, eu não curti tanto. Mas, assim, apesar de eu não ter gostado, eu achei que ele fez, assim, uma personalidade muito bem definida pra cada um, entendeu? Era muito claro quem era quem dos personagens principais, né, ali. Você já sabia o que esperar daquele personagem, porque você já tinha entendido a personalidade dele, sabe? Então, é isso, gente. Eu acho que a história foi desenhada de uma forma muito legal, tudo muito bem pensado. Tem elementos, assim, que foram sendo colocados muito interessantes e o autor deixou uma puta brecha aí pra continuar realmente pra se tornar uma coleção. Pontos negativos, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que os pontos negativos pra mim é aquela coisa assim, autor que acabou de iniciar, sabe? O que acontece? É o que eu disse, a escrita no começo do livro é muito chata. É muito chata de você conseguir entrar na história, sabe? Ela é complicada, ela é cansativa, ela é truncadinha e tal. E isso não é bacana. O leitor, ele quer já começar o livro empolgado. E é o que eu falei, depois melhorou, sabe? Depois melhorou e daí eu fui gostando. Só que daí já tava no final da história, entendeu? Então eu acho que essa questão de você deixar a escrita fluida é uma coisa que o autor vai pegando depois com experiência, com o passar do tempo, sabe? Mas a princípio não é todo mundo que tem isso. E eu senti isso nesse livro, tá? Eu senti isso que não rolou pra mim. A segunda coisa também é que o livro tem bastante questão, assim, alguns erros de palavras. Por quê? Porque o livro foi lançado de forma independente, então provavelmente não teve ali uma correção e tal, então tem essa questão ali em alguns pontos, mas isso é totalmente detalhe. Agora, uma coisa que me incomodou, que talvez fosse alterada se tivesse passado por uma correção, algo do tipo, é o seguinte, as falas. Entendeu? O que acontece? Normalmente os autores usam as aspas ou então o travessão pra poder avisar que é uma fala. Mas assim, quando eles usam as aspas e o travessão, eles fazem o quê? Vou dar um exemplo. Colocou o travessão, aí coloca lá a frase de fulano, coloca outro travessão pra demonstrar que o fulano parou de falar. E daí coloca, daí ele se mexeu, aí ele foi pra lá, daí ele pegou não sei o quê, aí eu pensei tal coisa, não sei o quê. Então assim, termina a frase do fulano, bota um travessão, coloca alguma ação, algum pensamento, depois volta o travessão, coloca mais alguma frase do fulano e põe o ponto final. Então é assim que funciona. Na escrita dele, não. Tava tudo isso corrido. Então você não sabia a hora que a pessoa tava falando, daqui a pouco do nada dizia que a pessoa abriu a porta, e daqui a pouco do nada a pessoa voltava a falar, entendeu? Então não tinha essa divisão muito clara. Então quando tava um textão lá falando normal, você sabia que aquilo ali era uma descrição da história. Agora, quando colocava pra pessoa falar, você não sabia que horas que tava voltando pra uma descrição e que horas que tava indo pra fala de novo. Isso me incomodou bastante. Então assim, gente, eu acho que foram questões assim, de ter tido uma correção, uma edição por um profissional, erros de principiante do autor, eu acho que esse foi o ponto. Mas de forma geral, eu acho que é uma história que tem aí muito potencial de muitas pessoas gostarem, de muitas pessoas se identificarem e pegarem essa coleção aí e levar adiante. Outra coisa também é que, assim, no início eram muitos personagens e é diferente de um Game of Thrones, porque Game of Thrones são muitos personagens, mas eles são muito bem diferenciados e explicados. Aqui, eu sinto que foram todos jogados de uma forma muito rasa no início. Depois eles foram aprofundados e tiveram uma personalidade muito bem definida? Sim, depois foi, mas no início não. Então, no início, isso também causa ali um pouco de confusão do leitor. Então, a escrita já tá difícil, muito personagem confuso, e daí o leitor acaba não se apegando à história, entendeu? Então eu acho que essas coisinhas assim precisam mudar pra poder segurar o leitor um pouquinho mais no início. E assim, gente, é muita frasezinha pronta, sabe? Como eu disse, o Yato, ele é muito polido, ele é muito certinho, então tinha muita frasezinha de efeito, tal, que eu acho que não tinha necessidade. E os enigmas, gente, dos jogos, assim, eu não entendi, mas é o que eu falei, eu acho que é uma questão de que eu não entendo sobre isso mesmo, então acho que por isso que eu fiquei boiando. E assim, eu acho que ficou tudo meio aberto sobre essa questão do jogo se misturar com a realidade e sobre a questão dos alienígenas, tá? Eu acho que é interessante o autor deixar algumas peças soltas pro próximo livro, mas eu acho que algumas coisas precisam ser fechadas pra poder dar aquela sensação de satisfação no leitor, tá? E eu senti que ele deixou tudo aberto pro próximo livro, entendeu? Então eu acho que talvez teria sido interessante se ele tivesse fechado uma aresta ou outra e deixado algumas só pro próximo livro. Mas enfim, gente, isso é questão de experiência, é questão de expectativa, é questão de opinião. Essa é a minha opinião. Como eu disse, é uma história que pode agradar muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esquece de dar uma olhadinha no link aqui na descrição
descrição, que tem várias redes sociais que a gente pode estar interagindo e ficando mais próximo aí. E também de curtir, comentar, se inscrever e etc, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!